A paz do Senhor, irmãos. Vamos hoje comentar e meditar um pouco sobre a parábola do credor incompassivo. Esta parábola se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35. Eu não vou ler toda a parábola porque esta é uma narrativa bastante extensa e só a leitura levaria um bom tempo. Portanto, eu aconselho você que me ouve a ler esta parábola com tempo para você aproveitar melhor. Eu quero fazer aqui um resumo sobre esta parábola, mostrando para vocês o que Jesus quis ou quer nos ensinar exatamente com esta parábola. Eu vou ler o primeiro versículo e depois vou ler também o último. O primeiro versículo é o 23, o último é o 35. O primeiro verso diz: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. O 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhes devia 10.000 talentos. O versículo 35 fecha a parábola e diz assim: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta parábola é muito importante para nós. É importante, amados irmãos, porque ela toca em um ponto frágil do ser humano. É um ponto negativo que a maioria dos cristãos tem. O que é isso? É a dificuldade para perdoar as ofensas dos outros. E esta narrativa, o Senhor Jesus ensina que nós todos devíamos uma conta impagável. A parábola, ele narra que um rei tinha servos e ele resolveu fazer conta com os servos. E então foi-lhe apresentado um servo que devia 10.000 talentos. Só para você ter ideia, isso era um valor muito grande. Não vou fazer contas aqui, porque o objetivo é nos fazer entender o que Jesus fez por nós e o que nós devemos fazer para com os outros em relação à dívida, ao pecado dos outros, à dívida dos outros. Então, esse rei chama um servo e esse servo deve uma dívida impagável, 10.000 talentos. E o rei requer desse servo um pagamento. E ele diz: meu senhor, eu não tenho como pagar. Diz a narrativa que esse servo se humilha, se ajoelha diante do seu senhor e implora, diz: meu senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho como pagar. Eu não tenho nenhum recurso, nem nada na minha vida é suficiente para pagar. Eu não tenho. E então esse rei se compadece e perdoa. Já que tu não tens como pagar, está perdoado.
não me deve nada. Vá em paz. Mas então esse servo, saindo da presença do rei, encontra um conservo. Conservo é servo de servo. Então, servo que também tinha um conservo, alguém que servia o servo. E esse devia para ele, só que não era, nem se comparava com o que ele recebeu de perdão. Porque, imagina, ele já era servo de servo. Então, por menor que fosse a dívida, também não tinha. Então, o servo que havia recebido o perdão da dívida encontra o conservo, que é o servo do servo. E aí esse servo, esse conservo deve para ele. E aí ele diz, eu quero receber o que tu me deve. Me paga. E o conservo diz, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar. E ele insiste, não, eu quero receber o que é meu, me paga. O conservo se humilha e diz, por favor, tem misericórdia de mim. Mas o servo insiste, fala, não, eu não perdoo, me paga o que me deve. O conservo não tem como pagar, então faz o quê? Manda ele para a prisão. Vai para o castigo, porque não pagou o que devia. E lá, ir para a prisão era justo, porque se devia e não pagava, ia para a prisão, ia ser castigado. Então aquele conservo acha que está justo, é meu direito cobrar, é meu direito receber. E aí, quando ele faz isto, alguém ouve e vai avisar para o seu senhor, para o rei, e fala, o rei, sabe aquele servo que o senhor perdoou? Ele não quis perdoar o conservo. E então o rei manda chamar ele, fala, rapaz, que ingratidão, eu te perdoei. Você não perdoou o seu conservo, então agora tu vai ser castigado do mesmo jeito, perdeu tudo. Queridos, concluindo, o Senhor narra isso para dizer que aquele que não perdoa seu irmão de coração é semelhante a esse servo que foi perdoado, uma dívida impagável, mas quando chega a vez dele perdoar o conservo, ele não consegue perdoar. E o Senhor diz isso para mostrar exatamente, como eu iniciei falando, um ponto fraco nosso. Quanta dificuldade as pessoas têm de perdoar os que lhe ofendem. Quanta facilidade que temos para acusar os outros, fazer conta da dívida dos outros e a dificuldade de perdoar. E o Senhor está dizendo, meu irmão, você foi perdoado. Quem era você? Tudo foi perdoado, então perdoa teu irmão. Não fica apontando o pecado dos outros. Não fica fazendo conta dos erros dos outros, mas perdoa de coração. Se tu foi perdoado, perdoa também agora. Perdoa o irmão que errou. Perdoa aqueles que são ignorantes. Perdoa os fracos. Perdoa, perdoa. Porque o Rei já nos perdoou. Agora perdoemos aqueles que nos devem. Essa é uma grande lição. Que o Espírito Santo nos ajude a pôr em prática esta lição. Deus te abençoe.